mais um Natal e todo ano talvez você comece a ver tantas coisas repetitivas e o que mais marca para alguns, seja a decoração, seja a paisagem, seja um cenário. Para outros, um clima diferente, que alguns dizem o clima do Natal, e parece isso muito místico, como se no Natal tivesse alguma coisa mágica e mística que acontecesse, mas na verdade o foco é o Messias, Jesus, o Salvador, o Cristo. É muito mais do que neve, Noel, árvore, presentes e ceia. Essa canção nos faz a gente pensar numa prostração, porque não tem uma melhor posição de adorar do que prostrado. No ano passado nós não pudemos ter essa celebração, e nos últimos musicais, Pastor Cleiton, que o senhor recolheu em maio, é que participava de toda essa produção. E dia 15 agora eu completei um ano, depois de ter passado pelo Covid, 5 dias no hospital. E a gente tem muito para adorar, prostrar perante o Messias que é o Rei. Eu quero ler um texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículos 40 a 42. Peço a ajuda do pessoal da comunicação. Esses versículos dizem o seguinte, versículo 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. E ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Pai, obrigado pela tua palavra revelada, inspirada, e que neste ano, muitos anos depois dela ter sido escrita, a gente pode encontrar vida nela, e que nesta hora, nesta noite, o Senhor ministre vida ao nosso coração através da tua palavra. Nós assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Veja que o Messias foi profetizado pelos profetas do Velho Testamento. O Messias foi anunciado pelos anjos e pela estrela que guiou os magos do Oriente. O Messias foi adorado pelos anjos, que de repente aparece aos pastores e diz: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. O Messias foi adorado pelos pastores que comparecem na estrebaria. Mas agora perceba você que no enredo do Natal nós encontramos um casal chamado Zacarias e Isabel, que recebe também a incumbência de dar à luz a uma criança que foi chamada João Batista. A palavra de Deus diz que Isabel era parenta de Maria, então possivelmente seja prima. E 6 meses depois dela estar grávida, agora Maria recebe a incumbência. Então Isabel teve João Batista e Maria teve Jesus. Passaram-se 30 anos, agora vem um menino diferente, um homem já formado, que veio da rusticidade do deserto, e para quem conhece a Palestina, a região de Israel, possivelmente veio ali das cavernas de Qumran, onde foi descoberto alguns rolos e alguns papiros da época dos essênios. João Batista tem se pensado que ele tenha sido um dos essênios, um pessoal recluso que estudava e tinha algumas rigorosas aplicações de limpeza e de purificação. E ele vem com uma palavra muito contundente, muito forte, dizendo assim: o machado está colocado na raiz das árvores, toda árvore que não der fruto será cortada. Arrependei-vos. Raça de víboras, era uma palavra difícil, pesada de digestão, mas ele vinha como precursor do Messias, num traje esquisito, de pele de camelo, com uma dieta muito rústica também, de mel silvestre e gafanhoto. De repente ele está batizando as pessoas lá no Rio Jordão, e aparece Jesus, e ele disse: eu não sou digno nem de tirar as suas sandálias. Como que eu posso fazer isso diante do meu Senhor? Mas Jesus disse: isso é para que se cumpra, e ele assim o fez. Depois João Batista, que tinha alguns seguidores, chega para 2 discípulos seus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
eram eles: André, que está registrado no texto, e um outro discípulo. Mas como a gente percebe que o Evangelho de João, ele sempre aparece mais de forma discreta, ele nunca diz eu, João, apareci, ele diz o outro discípulo, mas era ele. Então João estava com André quando foi indicado o Senhor Jesus como Cordeiro de Deus. O que André fez nesse texto foi fazer o quê? Chegar para o seu irmão Simão e dizer: achamos o Messias. A palavra é essa: Eurekamen Messian. Eurekamen Messian significa achamos o Messias. E aqui eu queria reportar a Arquimedes de Siracusa, um cientista grego que entre 287 a 212, ele estava na sua banheira tentando discernir um enigma difícil do rei Irão, e de repente ele diz: Eureka! Quer dizer, descobri, encontrei, achei. E é esta mesma palavra que André utiliza para dizer para Pedro: Eurekamen Messian, eu achei, nós encontramos o Messias. Pensar sobre em busca do Messias é pensar que muitos questionaram Jesus. Ei, fala a verdade, o Senhor é ou não é o Messias? És tu o Messias? Jesus várias vezes foi confrontado com essa pergunta. E eu quero então destacar 3 tipos de comportamento das pessoas com relação a Jesus o Messias. O primeiro comportamento é os que sabem sobre o Messias. São aqueles que tiveram uma revelação de Jesus, que Jesus era o Messias e sabem sobre ele. Porque na concepção judaica, o Messias traria salvação, o Messias traria redenção, e o Messias traria um governo de paz à semelhança do seu ancestral Davi. E dentre esses que identificaram e conseguiram discernir sobre o Messias, nós vamos encontrar, por exemplo, Simeão. Quando Jesus nasceu, ao 8º dia ele foi levado ao templo, e este homem, um ancião, pega Jesus, esse menino nos braços, e ele simplesmente diz o seguinte: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, os meus olhos viram o Messias. A viúva Ana, que também era uma mulher de jejum, de oração, diz o texto bíblico, que vivia ali no templo, e ela ficara casada durante só 7 anos, depois todo o tempo viúva, buscando ao Senhor, e ela declara, o próprio Lucas faz questão de registrar, que chegando naquela hora, a Ana dava graças a Deus, e falava a respeito do menino, a todos que esperavam a redenção de Israel, de Jerusalém. Então ela cria que aquele menino era o Messias. Os próprios discípulos de Jesus que o seguiam, perceberam, discerniram, entenderam, sabiam que ele era o Messias, eles tinham clareza nisto. Os anjos sabiam, porque quando vieram declarar o nascimento desse menino, diz: hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Mas onde está o Messias aqui? Quando você fala no hebraico, você fala Messias. No grego, que era a língua utilizada no período de Jesus, e a língua grega, o helenismo, estava espalhado por toda a face do globo, a palavra é Christos. E os anjos disseram: é que nasceu na cidade de Davi Christos, o Messias. E pasmem vocês que até os demônios sabiam que aquele homem, agora que começaram o seu ministério, era o Messias. O texto de Lucas registra no capítulo 4, 41, também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: tu és o Filho de Deus. E Jesus, porém, os repreendia, para que não falassem, pois sabiam ser ele o Christos, o Messias. Os demônios sabiam que aquele homem era o Messias prometido pelos profetas. Mas mais do que saber que Jesus é o Messias, é fundamental entender e aceitar se ele é o Messias para você. Alguns sabem sobre o Messias, alguns percebem sobre o Messias, alguns discernem sobre o Messias. Um dos malfeitores da cruz, inclusive, desdenha disso. Olha, diz ele na cruz: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Tu não és o Messias? Pilatos também disse:
e tinha essa informação e desdenhou. A quem quereis que eu solte? Disse ele para toda a população que estava ali: solte a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo, o Messias. Então, na busca do Messias tem aqueles que sabem sobre ele, mas existem também os que estão a buscar o Messias. E o Messias foi apresentado de duas formas nas profecias do Velho Testamento. Primeira forma, era um Messias que viria com poder. É um Messias que viria reinar, que iria tirar todo o jugo de qualquer nação e libertar Israel da tirania de Roma, por exemplo, do Império Romano. Então era nesta época de Jesus que Roma dominava, e na concepção judaica esta profecia ia se cumprir através de um libertador, tirando aquele povo do jugo romano. Era essa uma concepção que os profetas anunciaram. Mas tem uma outra profecia que fala também do Messias, de que ele viria como servo sofredor. O Isaías 53 diz: ele foi como ovelha levado para um matadouro, não abriu a sua boca, ficou desfigurado, era aflito, ferido de Deus. E pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, nós somos sarados. É um Messias que está machucado e ferido. Essas duas concepções eram as concepções judaicas, mas as que mais esperavam e aguardavam era desse rei que nos tiraria do império de Roma. Pois bem, isso então ofuscou o entendimento. Mas pastor, é esquisito isso aí, porque então qual é dos dois Messias? Tanto o Messias que vem para governar como o Messias sofredor são profetizados nas Escrituras Sagradas. Só que o que veio não foi o de poder e glória, foi o Messias sofredor. Mas virá, a Bíblia diz, com poder e glória, e ele virá, esse Messias virá, e nós aguardamos a vinda desse Messias. Mas é o mesmo Messias em dois distintos momentos, em duas performances completamente diferentes. Não é por acaso que muitos manifestaram dúvidas com Jesus. Poxa, mas ele não parece esse que vem imperar sobre nós. Caifás era sumo sacerdote, homem religioso, iletrado, entendido. Sabe o que ele diz? Ele chega para Jesus e diz: és tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Ele tinha dúvidas sobre aquele homem, se era o Messias. Mas não somente ele, os religiosos da época chegaram para o Senhor Jesus, levaram lá para o Sinédrio e perguntaram: se tu és o Cristo, dize-nos, fala a verdade, joga limpo com a gente. Os judeus: se tu és o Cristo, dize-o francamente. Só tem uma pessoa que Jesus de forma muito explícita se revela como Messias. Sabe quem foi? Está lá em João 4, a mulher samaritana. Ele encontra com aquela mulher e diz: dá-me de beber. E ela pergunta: como sendo tu judeu me pede água de beber, sendo eu mulher e samaritana? Porque judeu não se dava com samaritano, e muito menos um homem poderia estabelecer um contato de conversa com a mulher. E Jesus diz para ela: se você soubesse quem te pede água, você pediria a mim e eu te daria água da vida. Mas você nem tem balde, não tem corda para tirar poço? Jesus diz: vai, chama o teu marido. Ela disse: não tenho marido. E Jesus disse: é verdade, você já teve 7 homens, e esse que está com você não é o seu marido. E ela: eu sei, você é profeta. E ela começa então a discernir que aquele homem tem um quê diferente, e ela lê que ele é o Messias. Ela começa a perceber, e ela buscava, porque os samaritanos também tinham uma descendência que cria na aparição do Messias. E ela então deixa o cântaro ali na beira do poço, vai à sua aldeia e volta exclamando para aquelas pessoas: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? O que ela quer dizer? Será que ele é o Messias que nós buscamos, aguardamos e esperamos? Então o povo de forma geral diz: ele é o Cristo. Outros perguntavam: mas o Cristo virá da Galileia? Jesus não nasceu na Galileia, ele morou na Galileia, em Nazaré, que é na Galileia, mas ele nasceu em Belém da Judeia. Isso era profetizado. Então a maioria dos judeus até hoje aguarda o Messias, busca o Messias. Mas eu queria falar do último grupo, e eu gostaria que todos se encaixassem aqui nesse grupo. Os que acham o Messias são aqueles que têm buscado o entendimento, tem buscado a revelação, que o próprio profeta há alguns anos atrás dissera:
Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. É o caso aqui de André e Simão Pedro, que declarou de forma rasgada e aberta justamente isso: Eureka men to Messian, Eureka, eu descobri, eu achei o Messias. É a mesma descrição de Marta, irmã de Maria, e Lázaro, que diante daquela cena da morte e ressurreição de Lázaro, Jesus a questiona: se você crê, você vai ver a glória de Deus. Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Messias. Então ela reafirma para ela encontrou, não tinha dúvida alguma sobre que Jesus era Messias. E sabe que João faz um registro fantástico, dizendo assim, que tudo que foi escrito acerca de Jesus, está lá em João 20:31, estes porém foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Os evangelhos foram escritos para que você tenha discernimento e compreensão de que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias. As escrituras, tanto do Velho como do Novo Testamento, foram escritas e deixaram reveladas a você, para que você entenda que Jesus é o Cristo, o Messias. E a Bíblia diz que são bem-aventurados, que são felizes, aqueles que aguardam a sua vinda. Eureka men to Messian. Eureka men to Messian, achamos, Pedro, o Messias. André aparece na Bíblia 3 vezes especificamente fazendo alguma coisa. Nas 3 vezes que ele aparece, sabe o que ele está fazendo? Levando alguém para Jesus. Ele levou o seu irmão, Pedro. Ele levou aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes para que Jesus multiplicasse, transformasse aqueles pães e multiplicasse aqueles pães. E ele aparece levando os gregos que vieram para ver Jesus. Que significativo, que ministério tão simples, tão específico. Talvez você está sendo incumbido nesta noite de ser um desses que apresenta para as pessoas que Jesus é o Messias. Eureka men to Messian, achamos o Messias. Meu desejo de coração é que você não faça do Natal um comercial, um evento comercial, um evento cultural, um evento culinário, festivo, solidário apenas, ou encontro de família. Natal é o nascimento do Messias, de Jesus, o Salvador e Senhor. É muito triste, confesso a vocês, ver que muitas pessoas acharam o poder. Muitas pessoas acharam a posição social. Muitas pessoas estão realizadas porque acharam a fonte de riquezas e estão bem e abastadas. Muitas pessoas acharam a forma de se divertir, de prazer, o seu hobby. Muitas pessoas se acharam nas festas. Agora você quer se achar mesmo, para toda a eternidade. Eureka men to Messian, que você encontre o Messias. Eureka! Eu encontrei o Messias. Quero convidá-lo a ficar em pé. Não basta saber alguma coisa sobre o Messias, que você tenha descoberto, e mais que isso, que você experimente a ação messiânica na sua vida, a transformação, que você o celebre, que você o adore, que você o siga, que você gaste os seus dias, o seu fôlego de vida, servindo ao Messias, onde Deus te colocou, seja com um consultório, seja numa oficina mecânica, seja naquele condomínio, seja naquele comércio, seja na universidade, seja na prefeitura, seja na guarda municipal, onde Deus te colocou, sirva ao Messias. Pai, eis-nos aqui. Eureka men to Messian. Encontramos a Jesus, o teu Filho. E vamos declarar como igreja do Senhor nesses últimos dias, que Jesus é o Messias. E as pessoas precisam encontrar o Messias e encontrar razão na sua vida. Que seja assim, possamos ter motivos para cantar, e como Handel declarou, exaltou aquele que reinará para sempre. Nós assim queremos fazer pelos séculos dos séculos. Amém.